O eu e o id. Estas considerações retomam um curso de pensamentos que iniciei em Além do Princípio do Prazer, de 1920, pensamentos que eu próprio olhava com certa curiosidade benévola, como lá afirmei. Elas lhes dão prosseguimento, ligam-nos a diversos fatos da observação analítica, procuram deduzir novas conclusões a partir dessa relação, mas não fazem novos empréstimos à biologia, e por isso estão mais próximas da psicanálise do que aquela obra. Têm antes o caráter de uma síntese que de uma especulação, e parecem ter se colocado uma meta elevada. Mas sei que não ultrapassam o que é apenas aproximativo e aceito inteiramente esse limite. Ao mesmo tempo, tangenciam coisas que até agora não foram objeto da elaboração psicanalítica e, inevitavelmente, tocam em algumas teorias que foram enunciadas por não-analistas ou por ex-analistas, ao se afastarem da psicanálise. Sempre estive disposto a reconhecer as dívidas para com outros pesquisadores, mas neste caso sinto que não carrego tais dívidas. Se até agora a psicanálise não apreciou certas coisas, isto não aconteceu por ignorar-lhes os efeitos ou querer negar-lhes a importância, mas porque seguiu um caminho determinado que ainda não tinha levado àquele ponto. E, por fim, chegando até ali, as coisas lhe aparecem também de forma distinta do que para os outros. Capítulo 1. Consciência e inconsciente. Nesta sessão introdutória, não há nada de novo a dizer, e não há como evitar a repetição do que já foi dito antes com alguma frequência. A diferenciação do psíquico inconsciente e inconsciente é a premissa básica da psicanálise e o que lhe permite compreender e inscrever na ciência os processos patológicos da vida psíquica, tão frequentes e importantes. Dizendo-o mais uma vez e de outra forma, a psicanálise não pode pôr a essência do psíquico na consciência, mas é obrigada a ver a consciência como uma qualidade do psíquico, que pode juntar-se a outras qualidades ou estar ausente. Se eu pudesse imaginar que todos os interessados em psicologia leriam este trabalho, esperaria que já neste ponto um bom número de leitores parasse e não seguisse adiante, pois aqui está o primeiro chibolete da psicanálise. Notas de rodapé. Chibolete. Sinal convencionado de identificação. Senha. Do hebraico, shiboleth. Espiga, palavra através de cuja pronúncia os soldados de Jefté identificavam os efraimitas, que a articulavam como Siboleth. Dicionário Roais da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva 2001. As notas chamadas por asterisco e as interpolações às notas do autor entre colchetes são de autoria do tradutor. As notas do autor são sempre numeradas. Para a maioria daqueles que têm cultura filosófica, é tão inapreensível a ideia de algo psíquico que não seja também consciente, que lhes parece absurda e irrefutável pela simples lógica. Acho que isto se deve ao fato de não terem jamais estudado os pertinentes fenômenos da hipnose e do sonho, que, sem considerar o dado patológico, obrigam a tal concepção. A sua psicologia da consciência é incapaz de resolver os problemas do sonho e da hipnose. Estar consciente é, em primeiro lugar, uma expressão puramente descritiva, que invoca a percepção imediata e segura. A experiência nos mostra, em seguida, que um elemento psíquico, por exemplo, uma ideia, normalmente não é consciente de forma duradoura. É típico, isto sim, que o estado de consciência passe com rapidez. Uma ideia, agora consciente, não é mais no instante seguinte, mas pode voltar a ser em determinadas condições fáceis de se produzirem. Nesse intervalo, ela era ou estava, não sabemos o que. Podemos dizer que ela era latente, com isso querendo dizer que a todo momento era capaz de tornar-se consciente. Ou se dissermos que era inconsciente, também forneceremos uma descrição correta. Este inconsciente coincide com latente, capaz de consciência. É certo que os filósofos objetariam. Não, o termo inconsciente não pode ser usado aqui. Enquanto a ideia estava em estado de latência, não era nada psíquico. Se já o contradisséssemos neste ponto, cairíamos numa disputa puramente verbal, que a nada levaria. Mas nós chegamos ao termo ou conceito de inconsciente por outro caminho, elaborando experiências em que a dinâmica psíquica desempenha um papel. Aprendemos, isto é, tivemos de supor, que existem poderosos processos ou ideias psíquicas,
E aqui entra em consideração, pela primeira vez, um fator quantitativo e, portanto, econômico, que podem ter, na vida psíquica, todos os efeitos que têm as demais ideias, incluindo efeitos tais que, por sua vez, podem tornar-se conscientes como ideias, embora eles mesmos não se tornem conscientes. Não é necessário repetirmos em detalhes o que já foi exposto com alguma frequência. Basta dizer que aqui aparece a teoria psicanalítica, afirmando que tais ideias não podem ser conscientes porque uma certa força se opõe a isto, que de outro modo elas poderiam tornar-se conscientes. E então se veria como elas se diferenciam um pouco de outros elementos psíquicos reconhecidos. Essa teoria torna-se irrefutável por terem sido encontrados, na teoria psicanalítica, meios com cujo auxílio pode-se cancelar a força opositora e tornar conscientes as ideias em questão. Ao estado em que se achavam estas, antes de tornarem-se conscientes, denominamos repressão. E dizemos que durante o trabalho analítico sentimos como resistência a força que provocou e manteve a repressão. Portanto, adquirimos nosso conceito de inconsciente a partir da teoria da repressão. O reprimido é, para nós, o protótipo do que é inconsciente. Mas vemos que possuímos dois tipos de inconsciente: o que é latente, mas capaz de consciência, e o reprimido, que em si e sem dificuldades não é capaz de consciência. Esta nossa visão da dinâmica psíquica não pode deixar de influir na terminologia e na descrição. Ao que é latente, tão só descritivamente inconsciente, e não no sentido dinâmico, chamamos de pré-consciente. O termo inconsciente limitamos ao reprimido dinamicamente inconsciente, de modo que possuímos agora três termos: consciente, CS, pré-consciente, PCS, e inconsciente, ICS, cujo sentido não é mais puramente descritivo. O pré-consciente, supomos, está muito mais próximo ao consciente do que o inconsciente. E, como qualificamos o inconsciente de psíquico, tampouco hesitaremos em qualificar o pré-consciente latente de psíquico. Nota de rodapé. Freud recorre a iniciais minúsculas para grafar consciente, pré-consciente e inconsciente, quando estes são adjetivos, e a maiúscula quando são substantivos. A distinção é ignorada na edição estándar inglesa, que sempre utiliza iniciais maiúsculas. Mas por que não permanecemos de acordo com os filósofos e coerentemente separamos tanto o pré-consciente como o inconsciente do psíquico consciente? Os filósofos então nos proporiam descrever o pré-consciente e o inconsciente como duas espécies ou dois estágios do psicoide, e se estabeleceria a concordância. Mas dificuldades sem fim apareceriam por conta disso na exposição. E o único fato importante, o de que esses estágios psicoides coincidem em quase todos os outros pontos com o que é reconhecidamente psíquico, seria empurrado para segundo plano, em favor de um preconceito vindo de um tempo em que ainda não se conheciam esses psicoides, ou o que é mais importante neles. Agora podemos comodamente empregar nossos três termos: consciente, pré-consciente e inconsciente, mas não esquecendo que no sentido descritivo há apenas dois tipos de inconsciente, e no sentido dinâmico, apenas um. Para fins de exposição, podemos, às vezes, negligenciar tal distinção, mas outras vezes ela é naturalmente indispensável. Em todo caso, já nos habituamos bastante a essa ambiguidade do inconsciente, e podemos lidar bem com ela. Não é possível evitá-la, pelo que vejo. A diferenciação entre consciente e inconsciente é, afinal, uma questão de percepção, a que se deve responder com sim ou não. E o ato da percepção mesmo não informa por qual razão algo é percebido ou não. Não podemos nos queixar porque o dinâmico acha a expressão apenas ambígua no fenômeno. Nota de rodapé 1. Veja-se a propósito as minhas observações sobre o conceito de inconsciente de 1912. Uma nova direção tomada pela crítica do inconsciente merece ser aqui apreciada. Há alguns pesquisadores que não se furtam a reconhecer os fatos psicanalíticos, mas não querem admitir o inconsciente, buscam uma saída no fato incontroverso de que também a consciência, enquanto fenômeno, apresenta muitas gradações de intensidade ou nitidez. Assim como há processos que são conscientes de maneira muito viva, forte, tangível, também experimentamos outros que são conscientes de forma débil, quase imperceptível, e o mais debilmente conscientes seriam bem aqueles aos quais a psicanálise deseja aplicar o inadequado termo
inconsciente. Mas eles seriam também conscientes ou estariam na consciência, e poderiam ser tornados conscientes de modo intenso e completo, se lhes fosse dada suficiente atenção. Se for possível influir com argumentos na decisão de uma questão assim, que depende da convenção ou de fatores emocionais, as seguintes observações podem ser feitas. A referência a uma escala de nitidez da consciência nada tem de conclusivo e não possui maior força demonstrativa do que, digamos, estas proposições análogas. Havendo tantas gradações de iluminação, da luz mais evidente e ofuscante ao fraco mais bruxuleio, não existe absolutamente escuridão. Ou, há diversos graus de vitalidade, portanto não existe morte. Estas afirmações podem, de certo modo, fazer sentido, mas são inadmissíveis na prática, como se constata ao fazermos certas inferências a partir delas. Por exemplo, então não é preciso acender uma luz, ou então todos os organismos são imortais. Além do mais, ao subsumir o imperceptível no consciente, tudo o que obtemos é estragar a única certeza imediata que existe no psíquico. Uma consciência da qual nada se sabe parece-me bem mais absurda do que algo psíquico inconsciente. Por fim, uma tal equiparação do impercebido ao inconsciente foi claramente feita sem levar em conta as relações dinâmicas, que foram decisivas para a concepção psicanalítica, pois há dois fatos que aqui são negligenciados. Primeiro, é muito difícil, requer um enorme esforço, dedicar suficiente atenção a algo assim impercebido. Segundo, quando se consegue isto, o antes impercebido não é então reconhecido pela consciência, mas parece-lhe, com frequência, inteiramente desconhecido, a ela oposto, e é rudemente rejeitado. Portanto, recorrer ao pouco percebido ou não percebido, evitando o inconsciente, é apenas um derivado do preconceito que vê como estabelecida de uma vez por todas a identidade do psíquico com o consciente. Fim de nota de rodapé. Mas no curso posterior do trabalho psicanalítico verifica-se que também essas diferenças não bastam, são insuficientes na prática. Entre as situações que o demonstram, a seguinte sobressai como a decisiva. Formamos a ideia de uma organização coerente dos processos psíquicos na pessoa, e a denominamos o eu da pessoa. Nota de rodapé. Preferimos o pronome pessoal português para traduzir das ich, acompanhando outras línguas latinas, o espanhol yo, o catalão yo, o italiano io, o francês moi. E diferentemente da edição standard inglesa que, como se sabe, recorreu ao pronome latino, ego. A este eu liga-se a consciência. Ele domina os acessos à motilidade, ou seja, a descarga das excitações no mundo externo. É a instância psíquica que exerce o controle sobre todos os processos parciais, que à noite dorme e ainda não pratica a censura nos sonhos. Desse eu, partem igualmente as repressões através das quais certas tendências psíquicas devem ser excluídas não só da consciência, mas também dos outros modos de vigência e atividade. Na análise, o que foi posto de lado pela repressão se contrapõe ao eu, e ela se defronta com a tarefa de abolir as resistências que o eu manifesta em ocupar-se do reprimido. Ora, durante a análise, observamos que o doente experimenta dificuldades quando lhes colocamos certas tarefas. Suas associações falham quando devem aproximar-se do reprimido. Aí lhe dizemos que ele se acha sob domínio de uma resistência, mas ele nada sabe disso. E mesmo que intua, por suas sensações de desprazer, que uma resistência atua nele, então, não sabe dar-lhe nome ou descrevê-la. Mas como certamente essa resistência vem do seu eu e a ele pertence, achamos-nos diante de uma situação imprevista. Encontramos no próprio eu algo que é também inconsciente. Comporta-se exatamente como o reprimido, isto é, exerce poderosos efeitos sem tornar-se consciente, e requer um trabalho especial para ser tornado consciente. Para a prática psicanalítica, a consequência dessa descoberta é que deparamos com inúmeras obscuridades e dificuldades. Se mantemos a nossa habitual forma de expressão e, por exemplo, fazemos derivar a neurose de um conflito entre o consciente e o inconsciente. A partir da nossa compreensão das relações estruturais da vida psíquica, temos de substituir essa oposição por uma outra, aquela entre o eu coerente e aquilo reprimido que ele se deparou. Conferir Além do Princípio do Prazer, 1920. As consequências para a nossa concepção do inconsciente são ainda mais significativas. A consideração dinâmica havia nos levado à primeira correção. A compreensão estrutural nos leva à segunda.
Reconhecemos que o inconsciente não coincide com o reprimido. Continua certo que todo reprimido é inconsciente, mas nem todo inconsciente é também reprimido. Também uma parte do eu, e sabe Deus quão importante é ela, pode ser inconsciente. É certamente inconsciente. E esse inconsciente do eu não é latente no sentido do pré-consciente, senão não poderia ser ativado sem tornar-se consciente, e torná-lo consciente não ofereceria dificuldades tão grandes. Se nos vemos assim obrigados a instituir um terceiro inconsciente, um não reprimido, temos de considerar que a característica da inconsciência perde alguma importância para nós. Torna-se uma qualidade ambígua que não autoriza as conclusões abrangentes e inevitáveis para as quais desejaríamos utilizá-la. Mas não devemos negligenciá-la, pois a qualidade de ser consciente ou não é, afinal, a única luz na escuridão da psicologia das profundezas.